Oi, gente. Cá estamos para nosso bate-papo, tá? E 19 horas, né? Vou esperar um pouquinho para ver se as pessoas chegam. E já já eu convido o Arthur, tá bom? Oi, Bárbara. Tô esperando o Arthur entrar para eu chamá-lo, viu? Vou ver se nesse coloco uma música aqui pra gente. Um instante. Deixa eu achar Arthur aqui. Eu não tô vendo Arthur. Só um instante, tô esperando Arthur entrar. Arthur, você já tá por aí pra eu poder chamá-lo? Porque você não tá aparecendo pra mim. Oi, gente. Vocês gostaram desse tema? Sentido da vida. Gostaram? Tô esperando, viu? Procurando Arthur aqui, gente. Agora sim. Peraí, como eu vou te convidar? Peraí. Ah, então consegui te convidar agora. Peraí, tá? Por que não tá indo, gente? Tô clicando aqui em você. Gente, um pouquinho de paciência, porque eu tô clicando para chamar Arthur, para convidá-lo e não tô conseguindo. O que tá acontecendo? Oh, God. Peraí que eu vou... Ai, pronto. Agora sim. Agora só tô aguardando Arthur, já consegui, tá, gente? Acontece, acontece. Opa! Oi, agora sim. Viu? O céu tá bem iluminado, eu tô sentindo que o meu tá meio escuro. Não, tá ótimo, Arthur, tá Tá tudo bom, você tá me certo. visualizando bem? Então talvez é porque a pessoa que visualiza o outro melhor. Não, eu tô visualizando bem, tá tudo ótimo, viu? Ai, Então, que bom. já tem um pessoal aí, né? Já estamos com as pessoas aqui. Acho que podemos começar, né? Podemos sim. Então, gente, esse eu convidei Arthur para esse bate-papo, porque a gente está sempre se fazendo perguntas a respeito da vida.
O que pode ser mais importante do que essa oportunidade de viver, né? Então, Arthur, todo mundo daqui já conhece, mas vou apresentar para vocês. O nome dele é Arthur Prado Neto. Ele é PhD em psicologia e eu estou aqui de ousada, né? Vocês sabem. Mas eu acho que é Nada, isso que é legal na vida. Cada um levar o que pode, sua contribuição. E quando essas contribuições elas dialogam, né? Tipo, eu contribuo com as minhas vivências, com o meu conhecimento e você também. E nisso a gente gera uma interação com outras pessoas. Eu acho que isso é muito útil. E já lembrando para quem está aqui, que nós não estamos aqui para vocês saírem dessa live depois dizendo: nossa, Arthur é uma sumidade, Carla é incrível. Não é nada disso, tá? Como dizia Cícero, o importante num bate-papo desse não é que vocês saiam nos elogiando, mas sim que algo que a gente possa compartilhar aqui te toque de forma a gerar uma transformação, uma mudança. Então, é esse o propósito, né, Arthur? Vou falar um pouquinho no começo, mas depois passo a palavra para Arthur, tá? não, eu Já quero. agradecendo as pessoas É, que estão aqui com a gente e dizer que eu vou começar com uma letra de uma música, Arthur, do Chico sim. Buarque, que ele diz assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O mundo estancou de repente. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. E aí eu vou chamar também o Gonzaguinha para eu te fazer a primeira pergunta, que é: Sim. e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? Começo perguntando isso para o Arthur, porque é esse nosso tema de hoje, né? O ser humano, a busca do sentido. Então, Arthur, o que é que nos faz humanos e o que é esse sentido? Carla, vocês estão me escutando bem, né? Estamos? Eu estou até lendo um livro agora que fala sobre essa questão da construção, né? Do processo civilizatório, o processo a construção da humanidade, né? Que é maravilhoso, por sinal, que é uma breve história do mundo. Você deve ter visto ele. E ele, Já, assim, já li. Eu tenho ele É aqui. muito Depois eu vou mostrar interessante. para as pessoas. E o ser humano, ele não nasce com a gente aprendeu muita coisa, né? Com o processo civilizatório, com o processo de morar junto, né? Porque o homem sai da época nômade, aí o homem descobre a revolução industrial, vai propor o homem fixar no ambiente e a partir daí surge as pequenas cidades, comunidades e o homem passa a ter uma outra visão, né? Então, e essa busca, tem um autor que eu até esqueci o nome dele, não deu tempo para pesquisar, mas ele fala que a gente nasceu querendo a felicidade. E é esse ponto que é interessante, que a psicologia aborda, trabalha bem. Então, o que que é a felicidade para cada um? E eu gostei demais quando você falou da música da Roda Viva. Roda Viva, inclusive, voltou o espetáculo ano passado com o Zé Celso em São Paulo. Estou arrasado que eu não vi e agora tão cedo a gente não vai ver de novo Roda Com Viva, que é um certeza. clássico dos anos 60, né? Essa peça de teatro. E que Chico fez essa música, outro autor que você falou de Gonzaguinha. Então, a psicologia, a questão da felicidade, da busca da felicidade, a busca de nós mesmos, ela é muito interessante porque ela começa desde o até antes. Eu digo que os autores dizem que a gente é antes de existir, porque você já Sim. nasce com o nome
você já sabe, você já nasce de uma família, essa família ela já tem algumas características que antes de você nascer você já herda dela, né? Então, e a gente até perdeu um pouco isso há 100 anos, vamos dizer, se alguém da sua família roubasse, toda a família pagava. Hoje a gente não tem mais isso, então a gente evoluiu nesse ponto. Para mostrar como era forte esse traço, era muito fatal. Quando a gente vê Victor Hugo nos Os Miseráveis, a gente tem ideia como que era a fatalidade. Você nascer no meio era muito difícil a mobilidade social. E hoje a gente tem uma liberdade maior, mas a gente não deixa também de pertencer, de ter esse pertencimento do passado que sempre está, nossos familiares, o que a gente fez, ele sempre está ele exerce um papel importante no nosso desejo, na construção do nosso psicológico, do nosso existir, da procura da felicidade, né? Eu falo com meus pacientes que, às vezes, a pessoa tem tudo, mas o que os pais esperam do filho também é algo muito importante. Se a gente tem muita expectativa em relação ao nosso filho, às vezes ele nunca consegue ser feliz porque ele não consegue realizar aquilo que os pais queriam que ele fosse. E é muito interessante, eu falo isso também assim, às vezes você tem dois meninas e você quer ter um menino, aí você tem menina novamente. Até na questão da opção sexual, da orientação, da autoestima, isso tem a ver. Então, o que os pais esperam do filho também tem a ver, o que a sociedade espera de você. Então, e assim, o século XXI, ele está a gente está num processo agora da questão do individualismo, e agora a Covid, ela acentuou mais isso. Sim. A Covid trouxe também uma outra questão importante, que é a noção de morte, né? Porque a morte, o medo da morte era algo muito comum no idoso. 60, 80 anos, o idoso, ele tem medo da morte, ele tem um pensamento relacionado com o fim da vida, que eu vejo isso muito no consultório. E, na verdade, a Covid fez com que as pessoas pensassem na morte por causa do medo da doença. Então, fez com que todo mundo refletisse sobre o sentido da humanidade. E nossa sociedade capitalista, ela faz com que a gente consuma. O existir passa a ser comprar alguma coisa, possuir alguma coisa, e em tempos de pandemia, em tempos de crise, o ser humano passa a refletir e a pensar mais no outro. Então, a gente está nessa mudança, nesse processo. Então, isso é interessante você falar sobre isso, né? Inclusive desse livro, Uma Breve História da Humanidade, né? É, por quê? Porque esse retorno que o Covid nos deu, né, mais para próximo de nós mesmos e dos que estão mais próximos conosco, e também da noção de morte, porque a gente só entende a vida se a gente pensa a morte, né? A gente não gosta muito de falar a respeito da morte, mas é necessário, porque é a ideia de morte que faz com que valorizemos nossa vida. E aí, quando você diz assim, de tudo que a sociedade nos cobra, né, do capitalismo, que o verbo do capitalismo é fazer, né, enquanto nós estamos nos esquecendo de ser, e esse momento traz isso para a gente. E aí a gente se pergunta, né? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida ele não é único. Cada um tem o seu e ele vai variando, né? Conforme a circunstância da nossa vida. Em dado momento o sentido da vida é estudar, em dado momento é casar, em dado momento é encontrar um amor. Então, assim, mas tem um, um motivo, né? Um sentido que é universal. E o que a gente está conversando aqui hoje é sobre isso, porque tem muita gente querendo desistir. E a gente pode desistir de qualquer coisa, gente, menos de viver, né? E quando Arthur fala que no consultório tem muito dessas coisas, né? Que as pessoas levam problemas, é exatamente
a crise, o problema, aquilo que tira do seu conforto, que faz com que a gente cresça. Então, o saber lidar com isso dá sentido à nossa vida também, porque uma vida parada é demais, né? Não nos leva a lugar nenhum. Você concorda, Arthur? Carla, quando você estava falando, eu lembrei do filme O Vento Levou. Ai, Eu eu amo, amo. eu acho que todo mundo ama esse filme, não tem, é um clássico, né? Que eu acho tão interessante, porque no início o personagem do filme, a principal, ela acha que ela ama aquele rapaz, né? E aí no que é o primo, que é casado com a melhor amiga. E chega no final, ela descobre que ela já amadureceu, que o amor. Então, o que a gente quer hoje, o sentido nosso hoje, ele muda muito com o tempo. Com Isso é certeza. algo que eu falo também com meus pacientes. E no final do filme, ela descobre que ela amava o homem que ela amava, é o que ela realmente ela casou e ela vai brigar por ele, vai pensar nisso amanhã. E isso é muito interessante. E eu não sei se você já viu também a Bicicleta Azul, que é um Já, clássico dos anos já. Eu tenho 80. também. Ela também tem a mesma, ela amadurece e no final ela passa a amar essa pessoa. Ela descobre que o quem ela amava aos 16, 18 anos não era ela mudou, ela amadureceu. E o amadurecimento leva a gente também a mudar o sentido da vida, né? Quando a gente tem 15, 20 anos, a pessoa ela quer descobrir o mundo, ela quer a procura de sensações, de locais novos, de viajar, de conhecer pessoas. Então, isso faz parte da descoberta. Às vezes eu atendo adolescente de 16 anos, 17, e fala, eu não gosto de sair, eu só gosto de ficar em casa jogando videogame. Eu não quero conhecer pessoas, eu prefiro ficar em casa. Eu falei, ó, sua idade de conhecer pessoas, de se relacionar é agora. Aos 30, 40, a gente começa a diminuir isso, né? Esse ritmo. Porque aos 15, 20, a gente conhece qualquer pessoa, a gente não sabe ainda o que a gente quer e a gente se relaciona com qualquer tipo de pessoa. Quando chega aos 30, eu lembro que eu fazia terapia aos 16 e minha analista falou, eu acho que você vai ver que você vai mudar bastante. E realmente, aos 25, eu falei, gente, como é que eu andava com aquela pessoa que não tinha nada a ver comigo? Mas isso faz parte da descoberta. Sim, sim. Viu? Às vezes, então, o sentido da vida, ele muda muito de acordo na nossa faixa etária. Então, o que você é, e, inclusive, uma época eu estava fazendo uma palestra na Batista Filadélfia e o pastor Francisco Carlos abriu a Bíblia e mostrou que tinha essa passagem, né? Eu falei que aos 20 a gente quer descobrir o mundo e a gente quer tudo, a gente pode tudo. Aos 30 a gente descobre que a gente não vai conseguir mudar o mundo e aos 40, 50, a gente descobre que o máximo que a gente vai conseguir mudar é alguma coisa na gente, e quando não, a gente não vai conseguir nem mudar nem nós mesmos. Porque Sim. tem algo em nós que é sempre permanente, porque o temperamento, a gente nasce com ele, né? Isso foi uma das grandes descobertas também, porque antigamente a gente achava que a personalidade você forma, ela tem uma relação com o temperamento, mas o temperamento a gente nasce com ele. E a criança com 2, 3 anos já dá para perceber se ela é extrovertida ou introvertida. Então, é um direcionamento que a gente já tem e ele vai influenciar a personalidade, mas não é fator determinante. E isso aí que explicou também muitas doenças mentais, né? Transtornos mentais, a pessoa tem já depressão, já cedo e tal, porque já tem uma questão hereditária. E então, o sentido da vida, voltando à questão, ele muda de acordo com a idade. Sim. E o sentido, às vezes a pessoa fala, eu nunca vou me cansar de tal coisa, eu nunca vou me cansar, e você começa a descobrir que não, que você muda. E é muito bom, isso é muito bonito. Eu hoje, eu falo, né, eu tenho 44 anos, eu falo que eu não gostaria nunca mais de voltar aos meus 16, meus 18, que a gente tem muitas dúvidas. Eu não sabia dizer não, então você tinha muita, a questão de não ter firmeza naquilo, isso é normal. Quando uma mãe fala, porque meu filho, a Maria vai com as outras, eu falei, mas ele está na época ainda, vamos Tá ver na época. o que vale a pena. 16, 17, você é Maria, vai com as outras. Mesmo que você tenha uma personalidade, mas você sempre está se comparando com o outro. Então, é importante também passar por esse processo. Então, cada etapa da vida, ela é válida. E isso é que dá sentido também à vida. E daí a gente procurar viver todas essas etapas, né? É. Porque e a primeira coisa que eu acho que é muito importante para cada um de nós
é essa autopercepção, né? Essa busca. Você falou que aos 16 anos você já fazia terapia. Então, Já. assim, quem sou eu? Porque se eu não me olho, eu vejo muita gente com 40, 50, 60 anos que até hoje não se descobriu, porque não quer parar para olhar, ou porque Eu tem dou, medo daquele porão, tá cheio de coisa demais que ela não vai dar conta. é, Mas o que adianta se são fantasmas que vão te perseguir, né? E assim, essa busca, né, esse sentido, a gente tem que viver. E outra coisa, gente, a gente aprendeu esculturalmente também que a gente tem que ser muito certinho, né, Arthur? Tudo muito é. certo na nossa vida. Isso não é bacana, porque Arthur pode falar isso, né, e do alto dessa coisa da psicologia que você não pode nem ser louco demais e nem certinho Você, demais, é, porque isso vai vazar para algum lugar. Então, assim, todos os extremos. não é? Então, assim, É, esse equilíbrio da gente se reconhecer humano, por isso a gente chamou essa live de ser humano, a busca do sentido não precisa ser nada extraordinário, não. Precisamos aprender a lidar com aquelas questões cotidianas, né? A lidar com a gente mesmo, a lidar com o outro, né? Porque senão a gente fica tanto na máscara, tanto na persona, que depois você não sabe direito quem você é. Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje nessa conversa. Lembrando a que você tem que se perguntar qual é o sentido da minha vida. Por que mesmo que existe essa coisa toda da gente estar aqui? Porque a gente já tem perguntas, né? De onde eu venho, para onde eu vou, né? Mas eu acho que a grande pergunta é: onde eu estou me colocando? Quem sou eu? O que tem de significado nisso? Essas eu acho que são as perguntas relevantes. Porque é sua vida. E a sua vida é de total responsabilidade sua. E tem gente que está tratando isso de forma banal. Sabe aquela passagem do Coríntios que diz assim: comamos e bebamos porque vamos morrer? Tem gente que vive só nisso. Ah, não, eu vou é comer e vou beber porque eu vou carpe morrer. diem, adoro essa frase. Não É é? de carpe diem. É. Mas tem Então, pessoas que assim, precisam disso aí. Tem pessoas que precisam. Aí tem pessoas que eu acho que precisa desse. Tem pessoa que é tão certinha. Aí que eu falo, gente, você está precisando um pouco de fazer besteira. Aí você está precisando fazer um pouco de besteira, você é muito certa. Você tem que sair, você tem que fazer um pouco de besteira, beber e falar umas besteiras de vez em quando. Aí, e eu gosto, essa frase aí é típica da época do Barroco, né? Que você vivia entre o pecado e você pequei, mas Gregório de Matos fala, porque baseado o que você acabou de citar, Gregório de Matos fala, pequei, mas vou continuar pecando. Vou arrepender, mas vou continuar pecando. Eu não me lembro exatamente, mas é isso aí. e E a questão da. Você falou uma outra coisa também que me lembrou, a questão das repetições do cenário de vida, né? Em relação à busca da vida. Tem pessoas que passam a vida toda repetindo o mesmo ciclo, sem se dar conta disso. essa, essa repetição, né? Aí, eu Pode cito o falar. exemplo eu cito o exemplo de um caso clássico de uma senhora que ela chega no quarto marido e ela percebe que ela só casou com o marido desempregado. Aí todos ela tinha que sustentar. Aí Quem no quarto atraiu ela esse vai. marido? Aí Né? ela se toca, ela fala, mas eu acho que o problema é comigo, não é mais com o homem, porque toda vez que eu caso com o homem está até empregado, ele vai desemprega e sou eu que tenho que sustentar. E aí ela vai para a terapia e descobre que a vida toda a mãe era sustentada pelo pai e ela cresceu querendo ser tão independente, que foi o desejo dela de ser tão independente que ela acabava não gostando de homens que fossem independentes. Ela gostava que o homem fosse dependente dela e ela começou a lidar com isso melhor depois da terapia. E olha como é legal esse processo da gente se ver. Porque se a gente não se vê, a gente não se cura, não é, Arthur? Se a Isso. gente não para para olhar, o Jung já dizia, né?
inclusive nossa parte mais escura, nossa sombra. Se a gente não faz esse confronto, você não vai saber quem você é. E você se perde muito com isso, né? Porque, poxa, se eu não sei sobre mim, eu vou saber sobre o quê? Como eu vou fazer escolhas, por exemplo? Ela só soube isso depois do quarto casamento, porque ela viu a repetição de um padrão e que não era algo de fora. Ela mesma estava traindo essa situação porque era em cima de uma crença que ela tinha, talvez até inconsciente, né? De buscar Inconsciente. homens que ela não dependesse deles, que fosse o contrário. Então, tudo isso nos mostra muito a respeito da gente. Agora mesmo, a gente falando desse sentido, você acredita que a depressão, que o processo depressivo é um sintoma dessa ausência do sentido? Ele Ó, a pesa? depressão, é que a depressão, ela tem vários tipos, né? Existe a depressão, porque as pessoas também hoje estão confundindo muito a depressão com doenças mentais, né? Aí, às Sim. vezes, fala assim, fulano tem depressão, e você vai ver, não é depressão, é um transtorno psiquiátrico mental que ela sempre teve a vida toda. Agora, eu costumo falar o seguinte, a depressão reacional. O que é a depressão reacional? São as depressões que tem durante algum período da vida. É muito comum você ter depressão reacional em reação a alguma coisa na adolescência, na menopausa, na terceira idade. É muito comum nesse período. E Numa no perda período, também, Arthur? Numa hã? perda? Uma perda de um Uma perda? familiar e no período também que você termina a faculdade e vai procurar emprego. Agora é muito comum. Porque cada vez mais o jovem está demorando mais de entrar no mercado de trabalho. Está cada vez mais difícil. Aos 30 hoje, tem muita gente que ainda não começou a trabalhar e que os pais precisam sustentar. Então, a depressão, existe essas depressões ligadas, essas aí são as mais comuns, são as mais tratáveis, vamos dizer, que é mais fácil de você trabalhar do que as depressões que são ligadas já a fatores endógenos, né? Que você já tem um problema nos neurotransmissores, você tem pouca sensação de prazer na vida, e você sempre teve isso. Então, essas aí são mais difíceis de tratar. E a depressão por perda de um familiar, ela é o luto, né? A gente não nasceu para fazer o luto, é algo que a gente aprende. A noção de morte é algo que a criança vai aprender a partir dos 9. Ela só fecha a noção de morte com 12. Tem mãe que chega para mim, não, mas meu filho com 5 falava, não, meu avô morreu e tal. Ele pode repetir, mas ele não sente, ele não processa a morte. A noção de morte é algo que você só fecha com 12, 13 anos. Porque a ausência começa a fazer hipóteses a partir da cidade. E Então, a gente não nasceu preparado para. A gente nasceu para viver só no gozo. A gente não viveu para nascer na frustração. E nós, a partir do momento que o homem deixa o processo da civilização se estabelece, o homem deixa de lado, porque se a gente for seguir, como diz Freud, somente na pulsão de e viver prazer, né? De somente vida. no prazer, o princípio do prazer, a gente não constituía a civilização. Porque você ia matar uma pessoa que você não gostava. Você não ia conseguir inibir. Então, esse processo, as emoções também, a gente não nasce identificando nossas emoções, a gente aprende. Isso é muito interessante, que hoje a gente ensina a criança. É interessante quando a mãe chega para a criança e fala: Ei, você está triste? Você está batendo, quebrando os brinquedos porque você está triste ou porque você quer quebrar os brinquedos? E às vezes adulto também não sabe lidar com as emoções, porque Não ainda não, sabe. não entendeu perfeitamente, né? E aprender a sentir, identificar nossas emoções e identificar no outro, isso é muito, é inteligência emocional, né? Deixa eu Existe, dizer uma diga. coisa sobre isso, que você está falando aí de identificação da emoção. Às vezes a gente vê uma pessoa assim que fala, né, no casal, ah, mas eu não falo alto com a pessoa. Mas a pessoa fica calada, se recusa a conversar com o outro durante alguns dias. Isso também é uma emoção. Você não É, verbalizou, brigando, reclamando, mas você está punindo o outro não conversando com ele. Tipo, tô de mal, né?
Então, é uma expressão também. Então, é isso que você fala. A gente não identifica, mas é tudo uma manifestação. É uma emoção, nós não somos nossas emoções, né? Porque a emoção é uma coisa que vem, né? É Sim. diferente sentimento, temos várias emoções, mas acho interessante isso, a pessoa fala assim, não, mas eu não brigo com meu marido. Não briga não, mas fica uma semana sem conversar. Que no Dá no final. mesmo. É. Outra coisa que eu acho interessante também no processo da busca do ser humano é a questão de aprender a perdoar. É uma das virtudes da vida. E tem pessoas que não perdoam, que guardam mágoa. Um dos processos da pessoa crescer profissionalmente, espiritualmente, é aprender a perdoar. Eu falo sempre com meus pacientes também, outra coisa é a questão da desconfiança. Se você desconfia demais, você não cresce. Se você confia demais, também você não cresce. Então você precisa ter uma média. Você não pode nem desconfiar demais, nem confiar demais. Perdoar é muito importante, porque rancor não leva a gente a lugar nenhum. E tem Não, pessoas que lembram, guarda mágoa de 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos e está ainda guardando isso, né? e Arthur, Hum. complementando isso que você falou, já até comentei isso com uma amiga minha, às vezes a gente fica muito acorrentado no processo da infância, né? Porque a gente viveu algo na infância e fica carregando corrente, sabe? Pela vida toda. Sendo que naquele momento a gente não era capaz suficientemente de interpretar aquilo ali. Tipo, meu pai fez isso comigo, né? E por conta disso eu carrego até hoje que meu pai é um covarde ou que meu pai é um bruto. Mas é tipo que eu refleti sobre aquilo naquela idade e carrego pela vida fora. Então, muito de olhar também assim pelos nossos processos, pelo que nós passamos, sobre nosso pai, sobre nossa mãe, né? O que eles deram conta de fazer e como você falou do perdão, não carregar esse rancor, porque rancor é como se fosse um veneno que você toma diariamente que só te maltrata, não está maltratando o outro, né? Então, esse processo de se auto-perdoar, de perdoar o outro, de entender que cada um faz o que ele conseguia fazer. Pode não ser o melhor, mas é o que estava ao alcance É. naquele momento, né? Com o nível de informação que ele tem. E aí eu fugiu aqui, eu ia falar alguma coisa. É, outra coisa, sim, lembrei. Na infância, tem muitos filhos que criticam demais os pais. E quando a gente critica, a gente não perdoa, a gente não passa por cima, a gente não procura evoluir, a gente acaba repetindo os mesmos erros. Isso aí é algo que eu vejo muito. Eu vejo muito isso aí. Aí, uma paciente minha, ela fala, mas minha mãe não ligava para mim, ela nunca ligou para a filha e tal. E aí, ela teve os filhos dela no início, ela teve apego, aproximou, e ela está repetindo a mesma coisa. Ela falou, eu não estou acreditando que eu estou fazendo a mesma coisa. Então, foi tudo que ela criticou, ela estava fazendo. Então, isso é muito importante, a gente ter essa leitura, aprender a perdoar, passar por cima, entender a situação, para a gente não repetir o mesmo erro do passado dos nossos familiares. Porque esse sentido que a gente está falando, né? É a gente poder começar a olhar para a gente, saber que somos falíveis, que temos problemas, que somos desafiados, que não dá para viver na zona de conforto porque a gente não cresce, como você falou, que não dá para viver na desconfiança, nem na confiança total, porque também não crescemos. Ou seja, somos seres que estamos em processo, né? E esse sentido da vida muda à medida que a gente cresce, que a gente vai maturando também. E uma coisa importante é a gente olhar para quem a gente é e dizer assim, tá, eu preciso. Não é sublimar aquilo que não é bom para a gente, porque eu tenho certeza que no seu consultório também você recebe pessoas que dizem assim. Eu também atendo pessoas que elas falam assim, Arthur, Carla, eu sei que isso não me faz bem. Mas é incrível como a situação. Eu sei, mas quando a situação se apresenta, eu repito as mesmas coisas. Exemplo: tem, por exemplo, um homem que sabe o que é uma boa mulher, que tem um perfil da mulher que ele gostaria.
mas ele é atraído por uma mulher que não faz bem para ele, que é só problema. Mas ainda assim ele não resiste, entende? E aí se ele faz isso, que é uma coisa que as pessoas falam assim, eu sei, Carla, mas é mais forte do que eu. Então tem coisas que parece que realmente são mais fortes do que a gente. Mas nem por isso, gente, a gente tem que se submeter a elas. Porque essa clareza, né, do que nos faz bem, do que dá sentido, do que dá significado à nossa vida, faz com que a gente não se perca também, fazendo aquilo que nos faz mal. Então, queria que você falasse um pouco disso também. Se são aspectos inconscientes, por que que a gente sabe, racionaliza e ainda assim continua fazendo algo que depõe contra a gente? É o mecanismo de defesa, né? Freud fala do mecanismo de defesa e é muito interessante que eu mesmo eu trabalho, eu sou terapeuta comportamental cognitivo, mas eu tenho que admitir que essa parte dele é fantástica. Então, às vezes, a gente tem que repetir e fica naquele ciclo vicioso e não consegue sair desse ciclo vicioso porque acaba que é tipo um nó, né? Tem um psicanalista que diz que é um nó que está sendo dado que você não consegue desatar esse nó e você volta o tempo todo. Eu falo sempre do caso da mulher que ela é submissa, a mulher objeto, né? A mulher objeto, a mulher tem a mulher que corre com os lobos, eu acho que você deve adorar esse livro, né? Que toda mulher Amo, amo. não, é Clarice, sua cara ele. Mulheres que correm com os lobos. Ele é adoro. junguiano e aí ele fala então, dos arquétipos, né, de mulher. Uhum, E o arquétipo da mulher lixo, a mulher que o marido chega em casa, ela sempre está por último, ela sempre nunca é lembrada. No dia do aniversário, ele dá uma panela de pressão de presente. Então, não é lembrado, entendeu? Isso aí, e ela não consegue sair disso. Então, nós somos, uma parte nossa, a gente é fruto das nossas escolhas, né? E a sim. outra parte nossa é que existe a questão do mecanismo de defesa que Freud fala. Às vezes a gente. Eu falo isso às vezes com o paciente, falo, mas você, no fundo, você gosta dessa situação. E aí ele sai até ofendido no início, né? Quando você diz isso a primeira vez para o paciente, é pesado. Mas aí é algo porque quem está com depressão, a pessoa com depressão, ela não quer sair para ir para uma festa, ela não quer aceitar um convite, porque ela aprende a gozar da solidão, a gozar, a ter esse gozo de ficar em casa, de renunciar a tudo, de não querer, de... Então passa a ter, de certa forma, foi o mecanismo de defesa que arrumou, né? Pra... Foi o mecanismo de defesa que essa pessoa arrumou, que até o momento que ela organizou, né? E aí ela tem dificuldade de quebrar isso aí para poder viver outra situação. Romper esse ciclo, né? Para Que romper ela esse mesma ciclo é criou. difícil, a gente fala que cristaliza as ideias, né? Sim, sim. Porque o que que leva uma pessoa, às vezes, qual é o tipo, o perfil psicológico que Beck vai trabalhar na década de 70? Ele percebe que os pacientes, que tudo que é ruim aumenta e tudo que é bom, os pensamentos, tudo que acontece de bom na vida, ele diminui. Então, ela percebia que essas pessoas tinham mais tendência, a gente chama isso de distorção cognitiva, e essas pessoas tinham mais tendência de ter depressão do que o resto da população. E a pessoa ansiosa é antecipar as coisas e querer viver, quer resolver logo e já querer adiantar. Então, a ansiedade e a depressão é o mal do século, né? A gente está cada vez, a gente caminha no século XXI pela velocidade, a gente quer resolver logo, a gente quer. Agora mesmo, eu acho que está difícil. Antigamente a pessoa te ligava para falar no telefone. Agora, se você não responde um zap em 2 minutos, em 10, tem pessoas que já Desespero. se irritam. Tem aluno meu que já liga, fala, ó, mas por que você passou o dia todo? Eu falei, mas já passou para sua cabeça que eu estou trabalhando o dia todo, que às vezes eu não posso responder o zap, e depois quando eu pego já tem demais, aí eu passou um. Então, as pessoas hoje querem tudo mais rápido. Então, a gente está crescendo, a gente está evoluindo ainda mais para acelerar o processo de o sintoma ansioso nas pessoas. Mas A gente não quer esperar nada. esse processo
que é o que a gente está refletindo aqui hoje, gente, sobre dar sentido a esse espaço de tempo que é a nossa vida, que é entre quando a gente chega, né, quando a gente respira, e nosso último suspiro, é para a gente se perguntar o tempo inteiro, o que que eu estou fazendo com esse intervalo? Eu estou só na ansiedade ou nesse extremo fazer assim a serviço do capitalismo, né, valorizando só isso na minha vida, ou eu me dou o direito de realmente viver, Arthur? Porque tem gente que não está vivendo. Tem gente que está numa roda viva de coisas, por isso que eu comecei com essa música, e que atrai pessoas para a vida também que estão do mesmo jeito, só pensam em fazer, em ser bem-sucedido. E depois você vê pessoas jovens ainda, bem-sucedidas, mas que não sabem se relacionar, precisam tomar remédios para dormir, né? E aí eu lembrei até daquela música que fala assim, sabe? Sem motivos vou vivendo por aí, por viver, né? Até anotei aqui, meus valores estão confusos, reprimidos por Amo essa música, você. agora estou tentando me lembrar de quem é essa música. Então, eu acho que é do Zezé, eu não sei, é Roberto Carlos canta, eu não quero falar Ah, quem é o Roberto compositor, Carlos, isso mesmo, é isso. mas assim, até quem a gente busca e traz para a vida da gente nos ajuda nesse processo de valorização e de dar significado para a nossa vida, né? Porque o convite que os outros nos fazem, né? Essa coisa do espelho, do que eu enxergo no outro, que o outro me devolve a respeito de mim mesmo, né? Então, Shakespeare até dizia que talvez o amor seja uma forma de eu conduzi-lo gentilmente de volta a você mesmo. Olha que bonito, né? Mas se eu não sei nada sobre a vida, se eu não busco esse significado, eu vou ficar só na farra e achando que isso aqui realmente é um parque de diversão. E quando eu sou contrariada, aí, porque a gente sabe que a gente tem fatos inevitáveis na nossa vida, né? Porque de repente sua vida está muito bem, você está bem materialmente, fisicamente, e de repente, tipo, acontece um acidente que te tira alguém, ou acontece algo que não está sob o seu controle, e você se rebela contra a vida e não quer mais, não vê sentido na vida. A vida só fazia sentido enquanto as coisas estavam do jeito que você gosta. Quando a vida te contraria, você se rebela contra ela. Assim como quando você perde um ente querido, que sua relação com Deus até então era boa, depois você acha que Deus não é tão bom assim, porque não pensou na sua dor. Então, tudo isso também, quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente está falando para a pessoa que ela tem que ter uma disposição para melhorar como pessoa, como ser humano. Que a vida não está nem aí para a gente, não, gente. Ela está acontecendo, né, Arthur? Ô, E às vezes a Carla, gente acha que ela está a nosso é, serviço. quando você falou aí, eu lembrei, eu trabalhei no serviço lá em Paris, que é uma especialidade lá, né? Aí eu fui fazer estágio no doutorado, que é trabalhar com pessoas em final de vida. Lá é uma especialidade. Né? Tanto para o psicólogo tem que fazer uma prova de estado para trabalhar com isso. Aí eu fui fazer o estágio e aí lá a gente tinha reuniões e tal. Então, o que que era mais recorrente que os médicos falavam lá? O que que as pessoas mais pensavam antes de morrer? Passar mais tempo com a família, passar mais tempo com os filhos e ter mais experiência, prazer, porque o sentido da vida a gente veio para a gente ter experiência, para ter prazer, para a gente ter. E quando a pessoa desiste de tudo isso, quando a pessoa pensa, por exemplo, em suicídio, é você desistir de toda essa experiência que você pode ter, toda essa aprendizagem que é a vida, né? A vida é uma aprendizagem, a gente passa, a gente nasce, a gente está a vida toda aprendendo, e esse significado que a gente vai buscando cada dia, esse cada prazer que a gente vai tendo é muito importante. E essas pessoas em final de vida que estavam com câncer, muita gente que eu atendi tinha câncer, ou estava com HIV, ou era um outro tipo de doença grave, e aí eu via a diferença, né? E eu não sei se você lembra de uma peça de Nelson Rodrigues que fala assim que o mineiro só é solidário no câncer. Porque quando a pessoa vai fazer
rifa de câncer, rapidinho todo mundo já compra as cartelas e tal. Então, até o olhar do outro, quando a gente está numa situação dessa, o olhar do outro muda, né? O olhar do outro em relação à pessoa em final de vida. Então, as pessoas que eu acompanhei, elas falavam, eu queria ter passado mais tempo com meu filho, eu queria ter ido mais nos restaurantes, eu queria ter viajado mais. E quando a gente pensa que a gente passou a vida toda e a gente não fez isso, ou a gente deixou de fazer por outra questão, por birra, por rancor, por não aprender a perdoar, brigou com os pais, aí ficou meses sem ir na casa dos pais. Isso é muito difícil. Aqui não, no Brasil ainda não é tão grave isso, mas na Europa tem pessoas que morrem sem falar com os filhos. É uma situação bem complicada. Então, aprender a perdoar e experimentar as coisas da vida, isso é muito importante. Isso é um dos. Inclusive, tem um artigo meu, até com a professora, ela estava aqui na live, ela estava assistindo, a professora Tatiana Gomes, que a gente fala sobre o gosto e o sabor. O Eu gosto. falo disso também o tempo Você também inteiro. fala? Eu falo, gente, tem O que ter o sabor. saber e tem que ter o sabor. Porque o sabor é o experimento. É o que dá, como fala, realça a vida, né? Porque senão a É, vida fica muito sem graça. E essa busca desse self saudável, sabe? Sair desse padrão masoquista, que a gente aprende isso até com a religião, que é no sacrifício que você se torna uma pessoa melhor, que é na dor que você se torna uma pessoa melhor. Tá, gente? Nós vamos passar pela dor, todos nós. A vida ela não é uma coisa só. Porém, ter gosto por isso aí não é legal. Mas a gente vem de tantas crenças, de tantas coisas, né? Porque a gente acaba elegendo a dor como nossa companheira. E outra coisa, se chateia demais com quem está vivendo. A maioria das pessoas rabugentas, assim, que não vivem, que não experimentam, que não buscam esse sabor, quando elas percebem outro vivendo, como você acabou de falar aí, se for uma rifa para o câncer, todo mundo ajuda, mas deixa uma pessoa desfilar na sua frente, bonita, bem resolvida, pedrada. A gente recebe muitas pedradas porque você está bem, você se valoriza, você se ama, e o ser humano não sabe lidar com isso ainda muito no outro, né? A gente aceitar a felicidade do outro. Alguém, Lili escreveu aqui, bora viver. Bora viver, gente. é. Bora buscar sentido, sabe? Isso é o que é mais importante. O que eu estava falando sobre o sabor, porque o sabor ele tem algo do cultural também. Ele tem algo, ele envolve todas as funções, né? O paladar, a visão, a audição. Às vezes você comeu um açaí maravilhoso, você falou, gente, aquele açaí estava gostoso demais, vou voltar para comer outro dia. E o gosto, o sabor é diferente. Porque o sabor ele envolve quem está perto de você, envolve o ambiente. E isso é muito importante. Então, o artigo era sobre isso aí, sobre a aquisição do gosto na infância e como é que isso reflete na idade adulta, né? Que a gente pode chamar de memória afetiva, assim, com alguns Na sabores. verdade, é porque a gente tem 5 gostos, né? Que é o salgado, o amargo, Sim. o azedo. A Aí a boca, gente tem né? 5. O umami, que é o último gosto descoberto. E o sabor, ele envolve todas as funções, né? Sensoriais, e inclusive o ambiente. Então, o sabor, ele tem algo mais do cultural. E, e tem uma relação, por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, ela não gosta de doce, ela gosta muito de comer só Exatamente. carne e recusa Exatamente. doce. Aí hoje já tem toda uma leitura em relação a isso aí, né? E experimentar coisas novas, até de comida, isso é importante também. É um dos sentidos nossos da vida, é uma das funções, um dos gozos nossos é comer, né? Além do sexo, o comer, o ver, ouvir é muito importante. Você sabia que uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes homens, é muito importante elogiar a mulher. A mulher está com a roupa nova, falar que sua roupa está muito bonita, seu perfume está gostoso, seu batom está bonito, porque tudo que a mulher quer ouvir do homem é escutar dele que ela está bonita. E às vezes o homem passa a vida toda e não fala isso. A mulher Porque auditiva, né? a mulher é E auditiva e o homem é auditiva. visual. Principalmente, meninos, falem no ouvido esquerdo, que o resultado vai ser melhor ainda. É.
E o homem é imagético, né? O Ele homem é toca visual, o homem gosta de ver. visual. Então, assim, É. olha, quando a gente percebe essas diferenças, né? E são coisas tão pequenas que a gente pode fazer que melhoram nossos relacionamentos. Isso é muito legal, assim, de... E quando você fala, né? Você acabou de falar também do gosto e tudo, do sabor, esse experimentar, porque até você falando que a comida é muito importante, a gente não para comer e tudo, né? Você sabe, você falou em Paris tem um restaurante que ele é todo no escuro e você não enxerga nada, que é para você ir para o sentido mesmo do paladar, da degustação do que você está comendo, né? Porque a gente fala assim, comer com os olhos, né? Mas é para a gente experimentar assim, os sentidos, porque a gente é muito ligado na visão, né? Então, trazer também isso aí. E E até tem, experimentar coisas novas, né? Porque a sim, gente às sim. vezes passa, a nossa cozinha, por exemplo, ela não é muito bem vista lá fora, né? Apesar que o pessoal fala, ah, mas aqui a cozinha é farta e tal. Nossa cozinha não é muito vista lá fora porque a gente come praticamente, o hábito do brasileiro é comer arroz e feijão e churrasco. Não tem muita opção. E Uhum, conhecer sabores novos é muito interessante. E sim. eu aprendi a cozinhar. Eu trabalhei com ajudante de cozinha 6 anos e foi uma experiência fantástica. Hoje, por exemplo, eu fiz cuscuz marroquino, meio-dia, e Olha, quase ninguém conhece em Guanambi, né? sim. É raro achar aqui, até a sêmola é difícil de achar. E eu falei, quando eu achei no Stella, eu falei, gente, que maravilha. Então, Então, experimentar sabores novos é importante. Isso faz parte também da experiência da vida também. e é isso, por falar em experiência da vida, quando você falou que quem gosta de consumir álcool não gosta de doce, É, intuitivamente eu sempre falei isso na minha vida, assim, quem me conhece sabe que eu já falei isso, gente que gosta de álcool não gosta muito de doce, né? Porque essa observação que a gente faz o tempo todo. inclusive, em clínicas de reabilitação, quando eu fiz estágio, eles estavam introduzindo, né, fazendo o alcoólatra comer entrada, prato e sobremesa. E não ficar só no salgado e depois café, 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 café. E Sim, sim, fumante, em geral, tem a relação café com fumante, com alcoólatra também tem a relação com café, porque café é psicoestimulante. sim. Não é uma droga, mas é psicoestimulante. Então é importante a gente. É interessante isso do sabor na personalidade e também na questão de você. Eu acho a alimentação nossa mesmo, cada vez a gente sai, copiou demais os Estados Unidos, é por isso que a gente está mal hoje na parte de alimentação. Porque a gente está comendo cada vez mais rápido, as famílias não estão fazendo o almoço junto, as pessoas estão comendo, assistindo televisão, no WhatsApp, e isso aí está perdendo muito, porque a questão da refeição em família, ela remete muito à Santa Ceia. Eu adoro lembrar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia remete a essa questão, né? E é muito importante. Então, a gente está com muito hoje com os transtornos alimentares, tem aumentado bastante no momento atual, e tem essa relação com o valor cultural que tem e psicológico que tem da alimentação em grupo. Cada vez mais a gente está com tendência de comer separado. E vai. Quando a gente fala de sentido da vida e significado, é exatamente esse resgate das coisas preciosas, né? Que é a família na cozinha, um lava o prato, outro enxuga, né? O outro conversa. Trazer esses momentos assim que nos aproximam daquilo que importa. Mas às vezes a gente está muito lá fora, muito para o outro, maltrata quem está perto de nós, não compartilha com quem está perto de nós. E tudo isso, como você falou que trabalhou com pessoas em estado terminal, eu também faço muita pesquisa com pessoas em estado terminal. Eu falo que até eu fiz um curso por último agora para ajudar a pessoa a morrer bem, sabe? Então, é isso de quanto a gente dá valor à vida, sabe? Do que a gente faz para dar significado para a vida da gente e não ficar vivendo assim anestesiado, só na farra, no, sabe, na eloquência de uma vida, porque tem uma hora, como você falou,
que, por exemplo, chega um momento que depois que a gente se carregou das coisas primeiras, do estudo, de ter filho, de casar, de se manter e ter uma profissão, a gente começa a pensar nesses valores, né? O que, que eu estou fazendo da minha vida? Que Isso. valor eu estou dando à minha vida? Que significado eu estou dando à minha vida? Então, essas perguntas são importantes a gente fazer para quem está do outro lado agora, quem está aqui com a gente, porque elas são determinantes. Em algum momento, se você não valoriza isso, você vai falar, poxa, eu não investi bem meu tempo. Eu não dei vazão a quem eu poderia ser, a toda a minha potência de ser, na verdade. E não só de fazer, né? Então, isso também é muito importante. Arthur, a gente só tem 5 minutos. Vixe, passou E rápido agora? demais. Minha mensagem que eu deixo é em relação à frustração. Eu acho que a geração atual, os jovens, está com dificuldade de lidar com frustração e o caminho mais rápido para você lidar com frustração é a droga. Então, a droga está sendo realmente uma peste no século XXI. Nossos jovens estão cada vez mais. É difícil encontrar jovem hoje que nunca experimentou ou que fez uso durante um período de algum tipo de droga. E eu digo, não é nem álcool. Álcool, para mim, ainda acho droga ilícita mesmo, né? Então, a questão da frustração, esses períodos da vida, adolescência, menopausa, o primeiro emprego, terminou a faculdade, a gente tem que passar por questões, por momentos realmente difíceis, a gente tem que aprender a enfrentar. Por isso que eu vim com a camisa, ó, do tigre. Tô Essa camisa vendo. minha do tigre, eu sou louco por felino, eu tenho um gato do mato, você viu? Que eu tava até Aí subindo eu o vi, tigre. cadê o gato? Depois podia O mostrar. gato, ele é híbrido, é cruzado gato do mato com gato doméstico. E meu símbolo é felino, porque felino é forte, e ele briga e ele volta novamente. E a gente está precisando de mais jovens com vontade de viver, com, com objetivos na vida para lutar, né? E Uhum. eu noto muito essa perda da garra, né? Porque nos anos 60, 70, os jovens queriam a liberdade sexual. Então, depois que teve a liberdade sexual, agora não sabe mais o que fazer com ela. Então, Sim. hoje a gente não tem mais conflito relacionado com a liberdade sexual. A gente tem muito pouco em relação ao passado. E as frustrações hoje, o que está levando em conta está sendo o corpo, né? Aí é ficar esbelta, a barriga negativa, que está substituindo os tabus sexuais. Então, é isso que... E o sentido da vida, ele muda de acordo com a fase nossa, e é importante a gente refletir, parar para refletir qual a direção que a gente quer tomar e o que é interessante, qual é a aprendizagem que a gente vai ter disso tudo. Porque, só para terminar, temos 2 minutos, porque você nasce com poder de escolha. Então, é Isso. você que vai determinar o que vai acontecer com você, ainda que a gente não tenha controle, mas a gente pode escolher, né? Então, se não tá bom, faça ficar. É o gato! Ai, que lindo! Eu É um também tenho beijo, gato é um e eu também beijo. adoro os felinos. Gente, tá acabando, tá? Arthur, muito, muito, muito obrigado, tá? Pelo Obrigado. carinho, pela conversa. A vocês que estiveram aqui conosco, com bastante paciência. Eu adorei. O que eu posso dizer é: viva, gente, viva, tá? Não espere ter um evento que te faça lembrar isso, não. Viva enquanto você pode escolher. Não espere adoecer, não espere acontecer um drama de todo tamanho na sua vida, tá? Viva, tenha alegria, faça aí como os felinos, seja resiliente, corra atrás, faz o que você quer, busque sabor, sabor na sua vida, vai ficar tudo lindo, né, Arthur? Beijo para você também. Tudo de bom. Beijo, gente. Tem agora 1 minuto e 8. Tem alguma frase que você gosta muito, Arthur? Eu queria que você terminasse. Fala alguma. Você estava falando de Chico, tenta falar mais alguma de Chico aí. De Chico? Ah, eu vou É, terminar com Titãs cantando Roberto Carlos. Então, é preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado
para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E saber viver é um exercício, é todo dia, toda hora, é todo minuto. Porque em um minuto a gente pode muita coisa. Maravilhoso, lindo.